Outra técnica que é muito popular para implementar variabilidades em linhas de produto de software é a técnica de compilação condicional. Então isso é baseada na técnica de execução condicional com ifs, por exemplo, como a gente tem em linguagens de programação, tá? Parecido com isso, só que a escolha é feita antes da compilação, em tempo que a gente chama de pré-compilação. Então, por exemplo, aqui a gente vê esse mecanismo, né, de compilação condicional. Então é um if com esses marcadores antes de jogo da velha, tá? Então parecido com o que a gente tem na linguagem de programação, só que a escolha entre esse bloco de código que está aqui no if e o bloco de código que está no else, ela é feita antes da compilação, num processo de pré-compilação. Então, com essa ferramenta de pré-compilação, eu passo para ela esse código e tags como essa, que dizem se o que vai ser habilitado são essas duas linhas ou essas duas linhas de baixo, né? E passando essa informação, essa ferramenta de pré-compilação vai cortar ou o código de baixo ou o código de cima e vai passar para o compilador apenas ou essas duas linhas ou essas duas linhas, tá? Então vejam que aqui, inclusive, para funcionar em Java, como esse mecanismo não é disponibilizado nativamente em Java, isso daqui é tudo como um comentário em Java, né? Então, para o programa em Java, aparentemente, se eu for compilar, abrir no Eclipse esse programa, por exemplo, eu só vou ter essas duas linhas de código, o resto são comentários. Mas para a ferramenta de pré-compilação, isso daqui não é um comentário, ela encara isso como um comando que tem um valor semântico, que é olhar se essas duas tags estão ativas. Essas duas tags são coisas que são fornecidas, são informações que são fornecidas para a ferramenta de pré-processamento, não são variáveis declaradas no seu programa Java, tá? Então ela, com base nisso, ela passa para o compilador essas duas linhas ou essas duas linhas daqui de baixo. Tá? Então essa é basicamente a ideia, similar a um if, só que a decisão não é feita em tempo de execução com base nos valores de variáveis disponíveis no programa. A escolha é feita em tempo de pré-compilação, antes do código-fonte ser compilado, certo? É feita em tempo de pré-compilação com base em valores de tags booleanas que são passadas como parâmetro para a ferramenta de pré-compilação. Tá? Então, de uma forma geral, a gente tem nessa técnica de pré-compilação, de compilação condicional, que a gente tem um único código-fonte com anotações como é que a gente viu, certo? E normalmente como comentários, né? Porque dependendo da linguagem de programação, em C isso não é dado como comentário, porque você tem nativamente suporte à pré-compilação. Tá? Então a gente passa um único código-fonte com essas anotações e passa para a ferramenta de pré-compilação um arquivo informando que tags estão habilitadas. Nesse caso aqui, Canvas MIDI P2 e Device Screen 128 128 estão habilitadas, né? Como Device Screen 128 128 está habilitado, aliás, como Canvas MIDI P2 está habilitado, nesse caso daqui, o que vai ser passado para o compilador são as duas primeiras linhas, as linhas que estão no if, né? Então é isso que a ferramenta de pré-compilação faz, corta parte do código que está anotado com as diretivas de pré-compilação, tá? Então, na prática, o que a gente vai ter é um único código-fonte e arquivos de tags, um para cada cliente. Cada arquivo de tags desse indica quais as tags de pré-processamento que vão estar ativas. Muitas vezes corresponde, né, cada tag dessa corresponde a uma feature. Então, se a tag está habilitada aqui, quer dizer que aquele cliente tem interesse naquela feature, e se o cliente tem interesse naquela feature, ele quer o comportamento dessas duas linhas de código que estão em cima, não o comportamento das duas linhas de código que estão embaixo. E vários arquivos de Makefile que são responsáveis por invocar primeiro a ferramenta de pré-compilação, aí ela gera um código-fonte válido, específico para um cliente, né, que a gente está lidando, e
depois ela compila esse código-fonte, né, gerando uma versão do produto para cada cliente. Certo? Então é um único código-fonte, mas a gente vai gerar vários bytecodes, um para cada cliente, vários jars, um para cada cliente. E o jar que a gente vai gerar para um cliente específico depende de que tags a gente usou, né, no arquivo de tags associado à build daquele cliente. Tá? E esse mecanismo pode ser usado dentro de métodos ao redor de comandos, como a gente ilustrou naquele caso, né, que estava dentro de um if. Eu tenho a escolha de que duas linhas de código é que eu vou executar, mas pode também ser usado em qualquer outro lugar. Então, um mecanismo bastante poderoso nesse sentido. Então, aqui ele está sendo usado até para mudar a declaração da classe. Se essa feature, se essa tag tiver habilitada, a classe main canvas vai estender a classe full canvas. Se forem essas outras duas tags habilitadas, vai estender uma outra classe. Se não, estende uma outra classe. Então veja que com esse mecanismo a gente pode mudar até a superclasse de uma classe que a gente queira implementar, supondo que nesse caso específico daqui, isso é um caso real, antigo, mas real. Nesse caso daqui, a gente, dependendo do dispositivo no qual esse jogo fosse ser executado, nesse dispositivo não tinha APIs específicas, então a gente usaria a padrão, mas para outros dispositivos a gente usaria a API fornecida pelo próprio fabricante do dispositivo. Tá? Então isso daqui é um alto poder de implementar variabilidades, porque eu tenho essa flexibilidade de implementar não só nos comandos, no corpo do método, mas também nas declarações. Aqui um outro exemplo de declarações, onde eu vario a declaração de constantes, né? Então se essa tag estiver habilitada, as constantes vão ser definidas com esse jeito. Se essa daqui estiver habilitada, a constante vai ser definida de outro jeito. Então essa sequência enorme de possíveis constantes, uma para cada dispositivo que eu esteja querendo trabalhar, né? Eu posso usar esse mecanismo para implementar isso.